Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 25 de setembro, agora na Espanha, 10 horas e 32 minutos, no Brasil, 5 e 32 da manhã. Gente, vejam que movimentação maldosa da BTC aqui no 15 minutos. Ela está repetindo esse padrão desde os 57, 58 mil dólares. O que ela está fazendo? Ela acumula numa cunha, explode de forma ascendente e vai buscar a aresta superior da cunha, que era a LTB, que faz às vezes da aresta superior da acumulação, e passa a estressar não de baixo para cima como ela faz antes de romper, mas de cima para baixo. Aí namora, ameaça perder, explode para cima, promove uma fuga ascendente como ela promoveu nas últimas horas, chegamos a bater na máxima em 64.817 e agora ela vai ficar pipocando, estressando de cima para baixo, ela estressa de baixo para cima até romper, aí depois estressa de cima para baixo, depois vai fazer isso de novo e vai dar andamento a essa movimentação. Ela tá fazendo isso desde os 57, 58 mil dólares e deve continuar. Aqui no gráfico de 6 horas, a gente claramente já iniciou a fuga ascendente em direção a 70 mil dólares. No diário, ancorado pela MM200, é a própria média móvel de 200 períodos que está segurando a BTC abaixo dos 64 mil. A BTC namora um patamar acima de 64, como ela fez na madrugada, bateu 64.817 e volta para baixo de 64. Eu volto a insistir. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esse padrão comportamental de ficar namorando uma resistência acaba redundando na superação dessa resistência. E outra, eu já vou falar dos fatos. Gente, o que está acontecendo em termos macroeconômicos do planeta é uma flexibilização quantitativa monetária combinada entre a China e os Estados Unidos. A China divulgou de forma mais esmiuçada o seu plano histórico de evitar o mal japonês, abrindo as comportas da liquidez. Gente, o que vem por aí não encontra precedente em nenhum outro ciclo de expansão da BTC. O sujeito que está desembarcado, ele só pode ser um mineral. O que vem por aí em termos de expansão de riqueza impressa por estados soberanos, porque a gente sabe que todos aqueles títulos que sustentam a dívida norte-americana, os 36 trilhões que eles nunca vão pagar, precisam ter os juros pagos. Para pagar os juros, eles vão botar a máquina de impressora para cantar. Hoje os americanos precisam pagar mais de 3 bilhões de dólares com B de bola em juros por dia. Eu vou repetir. Hoje os Estados Unidos precisam pagar 3 bi com B de bola por dia em juros. E com essa flexibilização combinada dos chineses com o Fed, isso vai levar a BTC para patamares nunca antes navegados. Aqui no DXY, hoje o DXY está lateralizado, ontem deu uma bela tombada. Se o DXY hoje reverter para o lado negativo, a chance da BTC romper a MM200 e promover uma fuga ascendente em direção a 100 mil dólares aumenta exponencialmente. O que está segurando a BTC é esse platô aqui do DXY em torno de 100. Mas isso, em algum momento, vai fazer o DXY tombar para 98, 99, porque os chineses estão defendendo a cotação do yuan, vendendo dólar a descoberto por meio de swaps cambiais garantidas pela montanha de treasuries e bonds que eles nem querem mais. Depois que o americano deu um freeze, congelou os ativos russos, eles vão desovar tudo que o americano possa um dia congelar da China. Aqui no diário ancorado pela banda de VWAP anual, a nossa fuga ascendente começa a se desenhar. Não tem como negar que esse primeiro corpo real comprador conseguiu ficar totalmente acima dessa LTB aqui, ou seja, tecnicamente a próxima parada para a BTC é 70 mil dólares.
Um outro gráfico que vocês precisam prestar atenção é no Total 3, que mede o market cap do mundo cripto com exclusão de BTC e ETH, que já promoveu um rompimento ascendente. Tecnicamente, o Total 3 já estaria naquela onda de número 3, que vai levar o market cap do mundo cripto com exclusão de BTC e ETH, ou seja, todas as altcoins, tirando as duas principais, vai levar para pelo menos 1,5, 1,6 tri. O market cap das altcoins, que é a totalidade do mundo cripto, com exclusão somente da BTC, vai buscar os 2 trilhões. E a gente já fez cruzar de baixo para cima a exponencial curta contra a lenta. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. O sujeito que está desembarcado do mundo cripto, ele vai lembrar dessa oportunidade perdida como a maior transferência de riqueza desse século. Eu volto a insistir. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Na Seara Fática, o CEO da Bitwise diz que as coisas vão ficar provavelmente muito loucas com o lançamento de opções de compra e venda, tendo por ativo subjacente os ETFs de BTC no mercado à vista. Palavras do CEO da Bitwise, o Jeff Park, ele diz que o mercado de opções que tem por ativo subjacente um ETF de BTC no mercado à vista vai fazer com que pela primeira vez na história o mercado financeiro tradicional veja uma alavancagem regulamentada sobre uma commodity perpétua que é limitada pela oferta. O que ele quer dizer com isso? Quando os negociantes venderem gama fazendo hedge do ativo principal, que é a BTC, o ativo subjacente, vai acontecer um gamma squeeze, que vai tornar o Bitcoin basicamente explosivo e se retroalimentando de uma oferta limitada. Segundo ele, qualquer alta que aconteça sucedida de um gamma squeeze vai fazer com que os negociantes sejam forçados a comprar a preços cada vez mais altos, criando uma compressão de gamma squeeze que vai retroalimentar um foguete explosivo. Segundo ele, o lançamento de ETFs, de opções de compra e venda, tendo por ativo subjacente um ETF de BTC no mercado à vista, vai fazer com que pela primeira vez na história o mundo TradeFi tenha que lidar com um ativo de oferta limitada, o que não acontece com o ouro. Se o preço do ouro começa a subir muito, as mineradoras de ouro basicamente vão buscar ouro lá no Alasca, numa lâmina d'água de 5 mil, 7 mil metros, e eles vão buscando ouro. E o ouro é inflacionário, porque a mineração coloca mais ouro no mercado. Isso não acontece com a BTC. Basicamente, se rolar um gamma squeeze, o preço do Bitcoin vai subir de forma indefinida, por assim dizer. Vamos ver exatamente como isso vai se desdobrar. E a Tether, a maior emissora de stablecoin do planeta, bateu 120 bi de capitalização. Ontem eu reportei, estava 119. Enfim, é o novo normal. E mais uma meme coin da rede Solana, a Popcat, bate 1 bi de market cap. Gente, tem muito seguidor aqui do canal que reclama da expansão do market cap, do próprio mercado de meme coins. Gente, o mercado de meme coins, vocês têm que enxergá-lo da seguinte maneira. Eles aumentam exponencialmente a base de usuários, eles aumentam a interação com a Web3. Basicamente, o que acontece é que essas pessoas que num primeiro momento entregam a liquidez dessas meme coins, elas entregam Solana para emprestar liquidez para essas meme coins, eles criam uma espécie de polarização de capital dentro do mundo cripto, mas num segundo momento, a expansão da base de usuários acaba aumentando o valor da criptografia como um todo. Eu vejo essa fenomenologia das meme coins como uma maneira de aumentar a base de usuários de forma exponenciada. Eu não vejo como ruim isso. É óbvio que isso acaba se transformando
num jogo das cadeiras, numa dança das cadeiras, quando a meme coin desaba, alguém sempre fica em pé. Mas, de uma maneira geral, as meme coins atraem uma base de usuário que faz a base de usuários da Web3 se expandir de forma exponenciada. Na seara geopolítica e finanças internacionais, o Banco Central Chinês, o Banco Popular da China, esmiuçou o seu histórico plano de liquidez, de expansão da liquidez e de estímulos para evitar o chamado mal japonês, que foi aquela crise do final da década de 80 e 89, em que o Japão basicamente quebrou. As políticas anunciadas são muito ousadas e é basicamente uma grande flexibilização que está acontecendo combinada com o Fed, vamos colocar. O sujeito que não entende que a maior força de expansão do market cap da BTC é o aumento do M2, o aumento da riqueza impressa por estados soberanos, o sujeito que não entende isso, ele vai perder um dos bull runs mais históricos que está fermentando. E todos esses fatos, tokenização de ativos do mundo TradeFi, tokenização de ativos do mundo real, regulamentação de stablecoins, um principal candidato à corrida presidencial, que já foi um ex-presidente, anunciando que é o embaixador criptográfico do planeta. Tudo isso combinado não se compara à expansão da liquidez via impressão de riqueza por estados soberanos. Gente, eu volto a insistir, quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Ali, facilmente, a gente vai ver altcoins entregando vezes 35, vezes 40. Imaginem o capital dos senhores ser multiplicado por 35 vezes, por 40 vezes. Não ousem estar desembarcados. O que vem por aí não tem precedente. E o regulador mobiliário norte-americano enfrenta uma ira bipartidária. Agora, o coro contra a gestão do Gary Gensler no comando da SEC, da CVM norte-americana, vem dos dois lados, democrata e republicano. O fato é que agora os democratas estão acusando a CVM norte-americana, a SEC, de dificultar o crescimento do setor, legislar sobre security, sobre o que seria um título de valor mobiliário rodando em blockchain. Ou seja, é preciso aprovar o marco legal criptográfico na maior jurisdição do planeta. E os futuros asiáticos, principalmente as ações da China, seguem subindo por conta do anúncio desse mega estímulo e flexibilização por parte do Banco Popular da China. O dólar segue caindo agora, o dólar está no nível da estabilidade. Nasdaq Futuros agora está menos 0,32, mas está tentando superar esse último topo aqui. E na seara geopolítica e finanças internacionais ainda, milhares de pessoas fogem do sul do Líbano, enquanto Israel pressiona por mais ataques aéreos para eliminar o Hezbollah. O que Israel está tentando fazer, em termos de tentativa de eliminar o Hezbollah, a gente precisa entender que o Hezbollah não é o Hamas. O Hezbollah funciona como que um braço armado da Guarda Revolucionária Iraniana. O mundo tá virado numa hecatombe nuclear. A BTC tá estressando absurdamente a média móvel de 200 períodos. Em algum momento isso aqui não vai encontrar mais tanta ordem de venda nesse patamar resistencial e vai acabar promovendo uma mega fuga ascendente em direção a 100 mil dólares. Vejam o RSI estocástico no semanal. Gente, eu insisto, não ousem estar desembarcados. O que vem por aí é muito brutal, é muito bizarro. É a quantidade de fatos fermentando em prol de um bull run histórico, eu confesso que eu nunca vi. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Atom, Kusama, Avax, Polkadot, Solana e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.